Como eu disse, o tema que eu quero abordar com vocês hoje é o sentido da vida é viver. Eu queria começar essa reflexão com uma frase muito conhecida de Jesus, que nós encontramos no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Lá em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham o quê? Vida, e a tenham de que forma? Plenamente. Queridos e queridas, nós deveríamos saber, mas muitos de nós infelizmente não sabemos, que nesse trecho em que Jesus se descreve como bom pastor, esse trecho do Evangelho de João capítulo 10, a polêmica que Jesus trava é com os maus pastores, é com os líderes religiosos da época dele, que Jesus, que era um homem que não tinha papas na língua, classificava como mercenários. Se vocês lerem o capítulo 10 do Evangelho de João, vocês vão perceber claramente que Jesus ali o tempo todo se dirige a esses falsos líderes, a esses homens que ele diz não são pastores do rebanho, são mercenários. No momento que o rebanho é ameaçado, eles fogem, ou então, que Jesus diz, são ladrões interessados em roubar o rebanho e não em proteger o rebanho. A polêmica de Jesus é toda dirigida a esses homens. Quando, nesse mesmo versículo 10, Jesus contrapõe a sua atividade, a atividade que ele realiza, à atividade desse ladrão que vem apenas para roubar, matar e destruir, é muito importante a gente perceber que a referência que Jesus faz não é de forma alguma ao diabo. Muita gente interpreta desse jeito, mas está equivocado ao fazer isso. Lá no capítulo 10, quando Jesus diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Esse ladrão não é o chamado diabo. Mas se nós olharmos para o contexto, nós vamos perceber, Jesus está falando contra os líderes religiosos. São eles que são configurados dessa maneira, que são caracterizados dessa maneira na passagem. São eles que o tempo todo estão na mira de Jesus. Eu queria muito que essa reflexão que eu vou fazer agora com vocês contribuísse com aquilo que o Anésio tem nos ensinado nos últimos domingos sobre o tabernáculo. Esse templo que era central, como nós sabemos, para a religião dos hebreus e que simbolicamente fala de tantos aspectos da nossa fé. Eu não quero aqui repetir aquilo que nós já sabemos, que nós já aprendemos nas últimas semanas. O Anésio nos mostrou, por exemplo, como o tabernáculo vai num crescendo. Ele vai do exterior, que é o pátio, para o interior, que é o santo lugar, e depois dele, além do véu, o santo dos santos. Nós vimos, junto com o Anésio, como os judeus entendiam isso simbolicamente, como um avançar na direção da vida, né? O tabernáculo como sinalizando o caminho, verdade e vida, de tal maneira que o santo dos santos nos aponta o lugar específico da vida. O Santo dos Santos, aquela porção mais interior, mais reservada do tabernáculo, nos fala da vida plena, da vida vivida em plenitude. Quando nós paramos para pensar um pouco a partir da lógica do Antigo Testamento, nós percebemos que dentro daquela lógica, somente o sacerdote tinha acesso àquele lugar, ao Santo dos Santos. Uma vez por ano, inclusive, ele podia entrar naquele lugar, né? Ele fazia isso, inclusive, na sua condição de representante do povo. Ele entrava ali representando toda a nação hebraica. Eu queria que vocês entendessem, queridos e queridas, o seguinte: esse somente tem que ser compreendido dentro da lógica do tempo. Quando nós dizemos hoje, no Antigo Testamento somente o sacerdote entrava no Santo dos Santos, nós ficamos com a impressão de que o povo todo era excluído disso. Mas nós nos esquecemos de que na lógica do pensamento hebraico, né, na maneira de pensar daquele povo, não era assim. Os hebreus tinham uma maneira de pensar diferente da nossa. Para a maneira de pensar deles, na verdade, eles se viam representados nos seus líderes. Era essa a lógica de pensamento dos hebreus. Eles se consideravam representados nos seus líderes, no seu rei, nos seus sacerdotes. Então, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele entrava em nome do povo, e o povo entendia
que isso era uma representação efetiva, ele se sentia representado na pessoa do seu sacerdote. Isso acontecia dentro de uma maneira de pensar muito hebraica, que era o que nós chamamos hoje de solidariedade da raça. O hebreu se sentia representado no seu rei, ele se sentia representado no seu sacerdote, isso para ele era uma coisa orgânica, muito diferente da nossa maneira de pensar. Nos evangelhos, no entanto, nós estamos em outro contexto. Nos evangelhos nós encontramos cada vez mais afirmada a importância da pessoa enquanto indivíduo. Então não mais uma nação inteira é representada por um sacerdote, mas cada vez mais o indivíduo começa a ter importância. Não é apenas o sacerdote que entra na presença de Deus, mas passa a ser cada pessoa, cada indivíduo que tem acesso a essa presença. É muito verdade que vão subsistir elementos da antiga forma de pensar, que ainda pensa muito coletivamente. Mas o Evangelho cada vez mais vai nos mostrar que todos nós temos acesso a essa vida plena. E o Evangelho vai nos dizer que isso acontece pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Quando o Evangelho de Marcos narra a morte de Jesus, ele diz o seguinte, em Marcos capítulo 15, versículo 38, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Ora, o que significa dizer que o véu do santuário se rasgou em duas partes? Significa dizer que agora não há mais separação entre o santo dos santos e o santo lugar. Agora não há mais um espaço restrito onde apenas o sacerdote pode penetrar, mas esse espaço foi aberto e o acesso à presença de Deus é algo agora disponibilizado a todas as pessoas. Queria que vocês entendessem que o véu rasgado, de que fala aqui Marcos capítulo 15, versículo 38, é na verdade aquilo que nós chamamos de metáfora. O véu rasgado é uma comparação simbólica que tem como finalidade evidenciar, deixar mais clara uma verdade para nós. Quem nos mostra isso é o próprio Novo Testamento, quando o Novo Testamento interpreta para a gente o que significa esse véu rasgado. Deixa eu mostrar para vocês isso na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 20, onde nós lemos o seguinte, Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo. É muito interessante como esse texto nos mostra que o véu rasgado não é uma cortina de pano que se rasgou. Isso é um símbolo apenas. O véu rasgado é a própria carne de Jesus, que foi rasgada na cruz e que disponibilizou para nós, para todos nós, um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. Em João capítulo 19, versículo 34, nós lemos que no momento da crucificação, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Ora, esse perfurar o lado de Jesus, que é efetivamente o rasgar do véu. É muito importante que a gente entenda isso, né? A ênfase aqui não está num véu de pano rasgado, isso é simbólico apenas. A ênfase está no corpo de Jesus. Jesus, como um bom pastor, ele não veio roubar, matar e destruir. Isso quem fazem são os líderes religiosos mercenários. Jesus veio para dar sua vida, a fim de que nós pudéssemos viver plenamente. E quando eu digo que Jesus veio dar sua vida, eu não estou dizendo apenas que Jesus veio morrer, porque dar a sua vida é muito mais do que isso. A obra de Jesus é muito mais do que a cruz. Dar a sua vida significa que Jesus veio viver toda a sua vida, veio derramar a sua vida, para que nós pudéssemos, através da sua vida, ter acesso a Deus. Amém, amados? É isso que Jesus veio fazer. Agora, tudo isso nós sabemos, que Jesus veio derramar a sua vida para que nós pudéssemos viver plenamente. Nós sabemos disso plenamente, nós falamos sobre isso, nós cantamos sobre isso. No entanto, e aqui aparece um mas significativo,
Eu acho muito curioso, gente, como na igreja, nós encontramos sempre presente uma tendência a nos determos no adro do tabernáculo, ao invés de penetrarmos no Santo dos Santos. Se o caminho do tabernáculo de fato é um caminho de vida, como nós temos aprendido, nós precisamos entender que o objetivo desse caminho é nos levar a viver. Esse é o objetivo maior, nos levar a viver de forma plena. No entanto, por muito tempo nós entendemos o Santo dos Santos não como a vida para a qual Deus nos chama, mas como uma outra dimensão, como uma dimensão religiosa, uma dimensão fora da vida, longe da vida real, longe da vida efetiva. Eu acho interessante como nós temos a habilidade para reduzir a nossa vida, a vida que Deus nos oferece a isso. Nós transformamos a vida que Deus nos oferece numa experiência a ser vivida entre quatro paredes, a ser vivida uma vez por semana, numa experiência religiosa, quando na verdade a vida que Deus nos oferece é muito maior do que isso. E mesmo quando a gente começou a reconhecer que a vida que nós levamos nesse mundo é uma vida importante, é válida, e Deus se interessa por ela, a vida cotidiana tem o seu valor, mesmo assim, nós não compreendemos ainda inteiramente o que significa essa vida. Uma coisa que me incomoda demais, gente, é que nós falamos mais sobre a vida do que vivemos. Todos nós estamos cansados de saber que Jesus veio nos dar vida. Nós falamos sobre isso, mas na hora de viver efetivamente, nós não vivemos. Nós passamos mais tempo afirmando o nosso credo de que Jesus veio nos dar vida, do que vivendo de forma efetiva. Eu tenho para mim que as comunidades cristãs se assemelham a escolas que têm um único curso: aprenda a viver. Um curso eternamente repetido para os seus membros, que todavia nunca saem desse curso em direção à vida, nunca se formam nesse curso, nunca chegam a viver de forma efetiva, de forma concreta, de forma real. Eu queria que nós refletíssemos um pouquinho sobre isso hoje, e para isso, eu queria colocar aqui algumas ideias que me parecem importantes para isso, para que nós possamos entender essa bênção, esse tesouro que Deus coloca diante de nós, que Jesus veio nos trazer, que é o tesouro de uma vida plena. A primeira ideia que eu queria repartir com vocês é a seguinte: o sentido da vida, queridos e queridas, é viver. Não adianta procurar outro sentido. O sentido da vida é o quê? Viver. Apenas isso. Simplesmente isso. Eu não vou conseguir expressar aquilo que eu gostaria melhor do que já o fez antes de mim o Rubem Alves, infelizmente falecido há poucos dias atrás. Rubem Alves escreveu uma vez o seguinte, eu quero ler para vocês. Escreve o Rubem: sentido da vida. O sentido da vida é simplesmente viver. Viver por viver. As crianças sabem disso. Viver por viver é saber que a vida é curta, que o momento está cheio de possibilidades de beleza e amor, que ele nunca mais se repetirá, e que a única coisa que podemos fazer é agarrá-lo e bebê-lo como se fosse o último. Viver isso. Eu fico diante de uma frase, de um pensamento como esse colocado pelo Rubem, eu fico me perguntando, será que não era isso que Jesus queria dizer, quando ele afirmava que a gente precisa se tornar criança para entrar no reino de Deus? Será que não era isso que Jesus queria dizer, quando ele afirmava que ao invés da gente se deixar devorar pela ansiedade, pelas preocupações, nós deveríamos aprender a olhar os lírios do campo e as aves dos céus? Porque cá entre nós não há nada mais próprio de uma criança do que deixar-se extasiar pela beleza do mundo, pela beleza da vida. É justamente sobre isso que Jesus nos fala no Evangelho o tempo todo. Queridos e queridas, a vida possui um caráter imediato. Entenda isso. A vida possui um caráter imediato.
O que quer dizer isso? Quer dizer que ela já está aí, gente. A vida já está aí. A vida não virá, a vida já é. Todo o tempo que nós passamos esperando pela vida é tempo perdido, porque nós deixamos de viver. Vocês entendem isso? A vida já está aí. Nós temos, e isso é comum em todos nós, uma tendência a postergar o viver. Nós temos uma tendência a ir adiando o viver. A gente costuma dizer o seguinte: quando eu me aposentar, então farei isso e aquilo. No ano que vem, quando eu tiver dinheiro, aí eu faço isso ou aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. No ano que vem, você vai ter mais dinheiro do que hoje, mas você vai ter menos tempo de vida. Será que não é tolice você desperdiçar o tempo que você tem agora, e que é um tempo tão precioso? Nós somos uma geração tão voltada para resultados, não é verdade? Nós somos uma geração tão voltada para resultados, que até mesmo os presentes que a gente dá para os nossos filhos, precisam ter alguma utilidade. Já repararam nisso? Nós inventamos, por exemplo, esse negócio de brinquedo didático. O que é o brinquedo didático? Não tem nada de errado com o brinquedo didático em si mesmo, né? Eles não são necessariamente ruins. Ruim é a nossa crença de que o brinquedo didático precisa ter alguma finalidade, né? Nós inventamos o brinquedo didático porque a gente pensa o seguinte: não, eu vou dar esse brinquedo para o meu filho, porque ele vai brincar, mas enquanto ele brinca, ele aprende alguma coisa também. Como se fosse preciso justificar a brincadeira, como se fosse preciso justificar o prazer que um brinquedo traz para a criança. Queridos e queridas, entendam, por favor, quando a gente dá um brinquedo para o nosso filho, a gente não se pergunta, ou pelo menos a gente não deveria se perguntar, o que é que esse brinquedo vai trazer de útil para o nosso filho. Nós damos o brinquedo para que ele se divirta, é para isso, essa deveria ser a nossa perspectiva. Pois bem, é assim que Deus nos dá a vida também. Deus nos dá a vida para que nós a vivamos. Deus nos dá a vida para que nós a aproveitemos. Deus nos dá a vida para que nós gozemos a vida. E nós ficamos procurando razões, ficamos procurando, de alguma maneira, algo que justifique o nosso viver. O que justifica o nosso viver é a própria vida. Ontem eu fui levar meu filho numa festa de aniversário. E aí, por causa dos transtornos de uma cidade como a nossa, acabei pegando um trânsito desgraçado e ficando preso no trânsito um tempo que eu não pretendia ficar. Eu não vou negar e não vou dizer que em alguns momentos eu não fiquei bravo com aquele trânsito que eu estava pegando, mas num determinado momento ficou muito clara uma coisa na minha cabeça: Rui, pensa direito. Eu disse para mim mesmo: você está aqui com seu filho. Seu filho está feliz, você está levando seu filho para uma festa de aniversário, ele está contente. O que interessa o trânsito? Falando francamente, gente, que se dane o trânsito. O que é importante é que você está com ele. O que é importante é que você está dando para ele um tempo da sua vida. E lá na frente, daqui a 30 anos, quando você, Rui, tiver 80 anos de idade e o seu filho estiver já tomando conta da própria vida, andando para cima e para baixo de carro, você vai saber que quando ele precisou que você levasse ele para algum lugar, você estava ali, você foi, você fez, você deu uma parte da sua vida para ele. É isso que é importante. Isso é viver. Isso é valorizar a vida que nos é dada. Quando eu voltei para casa, eu não tinha almoçado ainda, minha esposa não tinha almoçado ainda, nós saímos para comer, fomos comer comida armênia em Presidente Altino. Vocês querem coisa melhor do que isso? Eu não tenho dinheiro para comer nos melhores restaurantes de São Paulo, mas querem saber de uma coisa? Que se dane! Eu fui comer comida armênia com a minha esposa, eu dei uma parte da minha vida para ela, a gente estava juntos, e era isso que era importante. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é viver. Qual é o valor da vida? É aproveitar cada instante da vida, porque a vida é um dom, é um presente que Deus nos dá. Amém? É isso. A vida é isso, e nós precisamos começar a olhar para ela, não como quem procura significados, não como quem procura uma justificativa para o viver, mas como quem se alegra com cada instante que nos é dado, porque cada minuto de vida é precioso, cada minuto de vida é uma dádiva que nunca mais vai voltar, e portanto tem que ser vivida integralmente. Então, querido,
entenda uma coisa de uma vez por todas: o sentido da vida é viver. Não adianta ficar procurando outra razão. Aproveita a vida que Deus te deu. Agora, se de fato você quer fazer isso, eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais essa reflexão ainda. Eu estou convencido, gente, de que a vida, esse belo brinquedo que Deus nos dá, e por favor, me deixem tratar a vida dessa maneira agora. Vamos parar com tanta seriedade. A seriedade nos mata. A seriedade às vezes nos enterra antes do tempo. A vida é um brinquedo que Deus nos dá. Pois bem, esse belo brinquedo que Deus nos dá, chamado vida, ele é belo na sua inteireza. A vida é bela na sua inteireza. O que eu quero dizer com isso? Para que nós possamos viver plenamente, como Jesus nos sinaliza em João capítulo 10, versículo 10, nós precisamos entender, queridos e queridas, que a vida não é boa e bela apenas em parte. A vida é um presente inteiro, um presente integral, e é na sua totalidade que a vida é bela, é na sua inteireza que a vida é bela. Eu quero dizer para vocês o seguinte: uma vida que não tivesse manhãs nubladas, uma vida que não tivesse dias chuvosos, uma vida que não tivesse inverno, não seria vida. Ao contrário, uma vida sem isso seria antivida. Entendem isso? Tem pessoas que imaginam que para ser digna de ser vivida, primeiro a vida precisa ser limpa de todos os germes e bactérias. Tem gente que acha que para ser digna de ser vivida, primeiramente a vida precisa ser higienizada, precisa ser tornada antisséptica. Agora, eu descobri uma coisa curiosa essa semana. Eu aprendi essa semana que a digestão do boi, conhecem o boi? Sim? Pois bem, a digestão do boi só acontece por causa dos germes que o boi traz no estômago. O que eu quero dizer com isso? O boi, naturalmente, é incapaz de separar os açúcares do mato que ele digere, que ele consome. E sem essa separação dos açúcares, o boi morreria, né? Para fazer essa separação dos açúcares, daquele mato que o boi come todo dia, ele depende desses germes que estão no estômago dele. Então vejam bem o que eu vou dizer agora. Um remédio que matasse todos os germes do boi, mataria o próprio boi. Certo ou errado? Certo. Né? O boi morreria, se esses germes que estão no estômago dele, morressem também. Queria que você entendesse uma coisa, meu querido, minha querida: vida totalmente higienizada não é vida. Vida totalmente livre de germes não é vida. Vida totalmente livre daquilo que aparentemente é algo que pode transtornar ou nos incomodar, não é vida. Na verdade, os animais entendem dessas coisas melhor do que a gente. Vocês já viram um animal doméstico? Vamos pensar, por exemplo, num cachorro, ou de repente num gato, caso você tenha na sua casa. Vocês já viram um animal doméstico em dia de chuva? Como é que ele fica? Já viram? Eu tenho um cachorro em casa, né? Em dia de chuva, num dia de sol, geralmente eu solto meu cachorro da área de serviço, ele vai imediatamente para o cantinho dele lá perto da varanda, onde tem sol, deita ali e fica lá, né? No dia de chuva, eu posso soltar meu cachorro, eu posso liberar ele, ele não sai da casinha dele, ele fica encorujado ali, fica lá, né? Todo encolhidinho, né? Num dia nublado, os pássaros se intocam e se abstêm de cantar. Já notaram isso? Nenhum passarinho canta em dia de chuva. Por quê? Os animais fazem isso, na verdade, porque compreendem instintivamente e respeitam os ritmos da vida. Os animais sabem que há tempo de luz e tempo de sombra. Eles sabem que há tempo de sair e de cantar e tempo de ficar encorujado. Nós, seres civilizados, assim dizemos, não é? É que fomos roubados disso. Em grande parte por causa dessa nossa civilização técnico-industrial.
Quando nós vivíamos todos no campo, era muito mais fácil a gente experimentar esses ritmos. Se está chovendo, não dá para plantar, a gente fica em casa, a gente se ocupa com outras coisas. Hoje em dia não é assim, não é? Hoje em dia isso não é mais possível, infelizmente. E é por isso que amanhã, caso o dia amanheça chovendo, né? Cá entre nós, talvez isso não aconteça, porque não está chovendo faz tempo aqui, né? Eu bem que gostaria que chovesse, mas supondo que amanhã o dia amanhecesse chuvoso, não é? Você ia ter que trabalhar, levantar e sair de casa de manhã cedo, não é? Metendo os pés nas poças d'água para apanhar o ônibus. E aí você ia dizer assim: que droga de dia chuvoso. Não! A droga não é o dia chuvoso, a droga é outra. A droga é não poder ficar em casa, encurujado, não é? Encolhidinho, que nem um bichinho, quando a vida está pedindo justamente que você faça isso. Então entenda uma coisa, a culpa não é da vida. A culpa é dessa nossa forma antinatural de viver em sociedade, que nós acabamos inventando, e que nos obriga a viver fora dos ritmos que são os ritmos da natureza. Quando era para ficar encorujado, infelizmente a gente não pode, porque a civilização nos obriga a sair e a ir trabalhar. Eu queria que vocês entendessem, queridos e queridas, que mais da metade da sua vida vai ser de dias escuros e chuvosos. Entendem isso? Eu vou repetir. Mais da metade da sua vida será de dias chuvosos e escuros. E isso tanto no sentido literal, como no sentido figurado. Porque às vezes o sol está brilhando, mas você está num dia chuvoso e escuro dentro de você. Pois bem, entenda que dias assim fazem parte da vida. Aprenda a entender e respeitar esses ritmos da vida. Eu sei que existem casos de tristeza que precisam ser tratados clinicamente. Assim como um mal-estar físico, por exemplo, precisa de remédio, precisa de médico, não é? Mas deixa eu falar uma coisa importante para vocês agora, muito importante num tempo como o nosso, que trata tudo como doença. Nem toda tristeza é depressão. Entendem isso? Nem toda tristeza é depressão. Tem dia que a gente acorda triste. Tem dia que a gente acorda sem ânimo. Aprenda a encarar isso como parte dos ritmos da vida. No dia em que você entender isso, no dia que você começar a olhar para a sua vida dessa maneira, você vai perceber que você vai passar a aproveitar melhor a sua vida, inclusive aqueles momentos aparentemente sem beleza. Em outras palavras, eu e você precisamos dos dias chuvosos, assim como nós precisamos dos dias ensolarados. Nós precisamos do frio do inverno, igual nós precisamos do calor do verão. Nós precisamos desses dias onde nós queremos nos encaramujar, igual nós precisamos daqueles dias onde nós queremos sair para fora de nós e fazer todas as coisas. Nós precisamos entender os ritmos da nossa vida, precisamos ter mais sensibilidade para isso. Se nós queremos viver de forma plena, nós devemos ter em mente então, não apenas, como eu já disse, em primeiro lugar, que o sentido da vida é viver, não apenas, como eu disse depois, que a vida é bela na sua inteireza, não só nos dias aparentemente bonitos, mas em todos os dias. Nós precisamos também compreender e precisamos ter em mente uma outra coisa importante. Em terceiro lugar, se você quer aprender a aproveitar a vida, não espere pelo diploma. Não espere pelo diploma. Há pouco eu disse que a igreja se parece muito com uma escola de como viver. Uma escola onde a gente fica fazendo os cursos o tempo todo, né? Como aprender a viver, mas nós nunca vivemos. Estamos sempre fazendo cursos, mas nunca chegamos ao fim, nunca nos formamos e nunca começamos a viver de verdade. Pois bem, eu estou aqui para dizer para você hoje que você precisa começar a viver antes de receber o diploma. Porque na verdade não existe diploma, não existe curso de como viver. Na verdade, nós aprendemos a viver de uma única maneira, nós aprendemos a viver vivendo. Todas as pessoas que já aprenderam a falar uma outra língua, sabem que uma imersão
é a melhor maneira de aprender outro idioma. Vocês sabem o que é uma imersão, não sabe? De repente, você está em outro país, onde se fala outra língua, você já tem uns rudimentos daquela língua, e aí você precisa se virar, e precisa dar um jeito de falar, senão você acaba tendo dificuldades. Pois bem, deixa eu perguntar algo para vocês. Por que uma imersão é a melhor maneira de aprender um outro idioma? Vocês querem saber por quê? Porque, na verdade, é a única forma que não nos soa de forma artificial. Todo mundo que já entrou em escola de idiomas, foi aprender inglês num curso aí, foi aprender francês, alemão, todo mundo sabe como são artificiais aqueles diálogos que a gente faz em classe. São ou não são? Cá entre nós. Tem alguém aqui que já entrou? Deixa eu fazer uma pergunta, mera curiosidade minha agora. Quem aqui já entrou em escola de idiomas? Levanta a mão, vamos ver. Aí, nossa, quanta gente. Pois bem, obrigado, abaixa a mão. Sabe aquele momento que você precisa começar a fazer um diálogo com um colega e o professor, a professora diz que você precisa falar alguma coisa? Vem cá entre nós. É artificial ou não é aquilo? É difícil ou não é? Pois é. Quando você está numa imersão é outra coisa, não é? Porque aí, ou você fala alguma coisa para o atendente da padaria, ou você volta sem pão para casa. Ou você diz alguma coisa para o sujeito no supermercado, ou você não volta. Ou você se vira pedindo informação para aquele sujeito lá naquela esquina que você parou o carro, ou você está perdido. A imersão nos ajuda porque é autêntica. A imersão nos ajuda porque não é um momento isolado de laboratório, é um momento onde você está enfiado no meio da vida, e ali enfiado no meio da vida você é obrigado a viver. Da mesma maneira, muitas vezes, gente, desculpem, eu estou falando aqui de uma cadeira de 30 e tantos anos de igreja cristã. Tantas e tantas vezes, os nossos cursinhos paroquianos sobre como viver me lembram muito essas classes de idiomas, onde nós, na verdade, tentamos reproduzir uma coisa e acaba não saindo nada. Esses nossos cursinhos paroquianos sobre como viver estão repletos de boas intenções, mas são artificiais. De repente vem lá o sujeito cheio de boas intenções, né? Como ser feliz no casamento em 5 lições. Bom, se o cara conseguiu colocar em 5 lições como ser feliz no casamento, ele merece um prêmio, né? Eu estou casado há 26 anos e ainda estou aprendendo essa arte. Como ser feliz no casamento em 5 lições? Não existe. Será que isso dá para ser aprendido? Eu acho que não. Até porque, queridos e queridas, o que funcionou com o professor, pode não funcionar com a gente. Nós somos tão diferentes, afinal, é ou não é verdade? Não é? E muitas vezes esses cursos tentam passar para a gente algo que, tudo bem, eu entendo, o cara viveu, o cara aprendeu, foi legal para ele, mas a minha realidade é outra, ele não está na minha pele, ele não sabe o que eu estou vivendo, ele não entende isso. Essas iniciativas, muitas vezes podem ajudar em alguns aspectos, mas às vezes até atrapalham. E deixa eu ser bem franco com vocês agora, nós não aprendemos a viver com elas. Não são elas que nos ajudam a viver. A verdade continua sendo apenas uma, nós só aprendemos a viver vivendo. É vivendo que nós aprendemos a viver. E se de fato é assim, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: por que esperar pelo diploma? Por que não começar a viver desde já? Comece hoje, comece agora. Comece a viver. Ah, mas eu não sei, eu vou cometer erros. É lógico que você vai cometer erros. É óbvio que você vai cometer erros, mas a única maneira de viver é essa. Recentemente eu estava pensando no fato, para mim um fato impressionante, o fato de que nós não temos condições de ensaiar para a vida. Uma peça teatral você ensaia e depois representa. Um filme, o sujeito ensaia várias e várias vezes suas falas, depois ele vai lá gravar diante das câmeras, e muitas vezes tem que gravar várias tomadas até sair aquela tomada perfeita. Pois bem, na vida nós ensaiamos? Não,
Na vida a gente tem condição de ir repetindo até dar certo e aí a gente grava? Não. Na vida a gente tem condição de voltar atrás uma página mal escrita, arrancar a página e passar limpo? Não temos. Nós temos que viver. A vida é feita numa edição apenas. Então aprenda a ter coragem para viver. Viva, meu querido. Acredite que Deus vai ajudá-lo a viver da melhor maneira possível, mas viva e não tenha medo disso. Amém? Em último lugar, se de fato você quer ter uma vida plena, o último conselho que eu vou deixar aqui é o seguinte: não imagine que você vai conseguir apagar todos os incêndios da vida. Não imagine que você vai conseguir apagar todos os incêndios da vida. Eu percebo que muitas vezes a igreja, e quando eu digo igreja, eu estou me referindo principalmente aos seus pastores e líderes. Muitas vezes a igreja se imagina no dever de cumprir aquilo que parece ser um papel de bombeiro da existência, né? Parece que a função de pastores e líderes na igreja é apagar os incêndios da vida. Eu entendo essa disposição, esse cuidado, esse carinho de pastores e líderes. Nós não queremos que as pessoas sofram, nós não queremos que as pessoas apanhem, nós não queremos que as pessoas tenham crises. Essa boa intenção é louvável, mas deixa eu dizer um negócio para vocês, é irreal demais. Queridos, queridas, precisamos entender que as pessoas precisam de tudo isso. As pessoas precisam de crises. As pessoas precisam de erros. As pessoas precisam, de topadas com a vida. É com coisas assim, é através de coisas assim, que nós aprendemos a viver. Então entendam uma coisa, na vida há incêndios. E nem todos os incêndios poderão ser evitados. Eu lembro de um filme da minha época de adolescente. Talvez alguns de vocês aqui se lembrem desse filme, né? Vamos ver agora, vou deixar vocês denunciarem a idade de vocês. Eu não sou o único aqui a sofrer, né? Antes de fazer Grease e nos embalos de sábado à noite, John Travolta foi o rapaz, o garoto na bolha de plástico. Quem é que lembra disso aqui? Ah, não acredito que é só esse tantinho de gente. Vamos lá, mentirosos, levantem a mão também, né? Aí, alguns levantaram, né? Tá, obrigado, pode abaixar a mão. Eu sei que tem mais gente aí que ficou com vergonha de levantar a mão, mas é mais ou menos o seguinte. Nesse filme, o John Travolta era um rapaz, um adolescente. Eu não me lembro direito do argumento, mas parece que ele tinha algum problema imunológico, e por causa desse problema imunológico, ele tinha que viver dentro de uma bolha de plástico. Eu não lembro de detalhes da história, eu me lembro de uma cena que ficou gravada na minha memória. Está lá o rapaz dentro da bolha de plástico, né, limitando a vida dele, e do lado de fora, a vida acontecendo. Do lado de fora, a gente brincando, os amigos dele jogando, e ele ali dentro daquela bolha. Queridos, muitas vezes, os pais tentam tratar seus filhos desse jeito. Muitas vezes, nós tentamos criar os nossos filhos dentro de bolhas. E nós fazemos isso porque nós amamos esses filhos desesperadamente. Nós fazemos isso porque nós não queremos que eles sofram. Se fosse possível, eu estou falando aqui, tenho certeza, em nome de todos os pais e mães que estão aqui, se fosse possível, nós iríamos aplainar os caminhos dos nossos filhos de tal maneira que eles não encontrassem nem sequer uma pedrinha no caminho deles por toda a vida. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês, isso não é possível, isso é totalmente irreal. A criança saudável não é a criança que vive na bolha de plástico. A criança saudável é a criança que brinca, é a criança que se suja, é a criança que pega a gripe, que se contamina com germes. Nós podemos evitar para os nossos filhos todos os problemas? Não, simplesmente não. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem gente que vai falar mal de mim depois, dizendo que eu só estou dando esse exemplo porque eu tenho filho e não filha. Mas tudo bem, vai. Eu aguento que falem mal de mim depois. Deixa eu dar esse exemplo. Eu sei que pode ser difícil para você, pai,
Você pai, eu estou falando pai agora, pai específico, né? O dia dos pais, é com você que eu estou falando agora. Eu sei que pode ser difícil para você, pai. Você que acha, por exemplo, que o namoro da sua filha é um namoro inadequado. Entendem o que eu quero dizer? É mais ou menos aquela história. De repente a tua filha arrumou um cara para namorar, não é? E você, agora imagina o pai dizendo isso, né? Ó, imagina aquele cara, né? Um cara que só fala assim, tipo, mano, né? Chegou para ela outro dia com o bonézão enfiado na cabeça, dizendo, vamos aí, mano, né? Você diz assim, esse cara é totalmente inadequado para minha filha. Pois bem, eu sei que você acha isso. Eu sei que é difícil para você admitir, mas entenda bem, né? Até mesmo isso que você considera inadequado, até mesmo, eu não tenho nada contra quem usa boné e fala mano, nada, né? Mas até mesmo esse namorado que você acha inadequado, pode ser importante para sua filha. Pode ser importante para que ela se defina, para que ela se conheça como pessoa, para que ela se construa. No limite, esse cara pode ser importante até mesmo para que ela aprenda a escolher melhor. Isso é verdade. O que eu quero que você entenda é que você não vai proteger essa menina para o resto da vida, ela precisa viver. O que eu quero que você entenda, mãe, agora deixa eu falar com as mulheres, não é? É que você não vai proteger o teu menino para o resto da vida, você precisa deixar ele viver, porque é apenas vivendo que a gente aprende a viver. E voltando para o pai, deixa eu te perguntar uma coisa, pai, já que o dia dos pais hoje, não é? E se ao invés da sua cara eternamente ranzinza, pai, a sua filha que tem um namorado inadequado, né, recebesse hoje de você, não uma cara ranzinza, mas um abraço? E se sua filha recebesse de você hoje um abraço de pai? Um abraço que na verdade está dizendo o seguinte, olha filha, eu posso não concordar com tudo que você pensa, eu posso não concordar com tudo que você faz, mas eu reconheço o seu direito de aprender a viver vivendo, e eu vou estar com você, eu vou estar ao seu lado com o meu apoio sempre. Um abraço que diga o seguinte para sua filha, eu não vou poder apagar todos os incêndios da sua vida, mas eu vou fazer de tudo para que você tenha o direito de viver. Será que isso não vai ser muito mais significativo do que todas as broncas e caras ranzinzas que você anda utilizando? Eu sei que alguns pais não vão conversar comigo no final desse culto hoje, mas eu não estou preocupado com isso, sendo bem sincero, porque na verdade, queridos e queridas, há uma mágica belíssima na vida. Estar vivo é a melhor e a maior bênção que nós podemos receber. O sentido da vida é algo que está nela mesma, não vem depois, não tem que ser encontrado, já está presente nela. O sentido da vida é algo que pode ser desfrutado a cada manhã, quando nós acordamos. Então, por favor, amanhã quando você acordar, pelo amor de Deus, não pense, daqui a um ano eu vou viver, não diga, eu vou viver agora. Eu estou vivendo agora, esse é o dia no qual eu vou viver, porque a vida é um presente que Deus me dá agora, ela é para já, ela é para esse momento. O Evangelho nos oferece a possibilidade de vivermos plenamente. E o que significa isso? Vivermos sem culpa, vivermos sem medo, entendendo que manhãs nubladas fazem parte da vida, entendendo que não dá para aprender primeiro e viver depois, nós vamos aprendendo à medida que nós vivemos, entendendo que vai haver incêndios na vida sim, vão acontecer problemas na vida sim, mas eles fazem parte da vida, e através deles nós vamos aprender e vamos viver de forma cada vez mais intensa. Com isso na nossa mente, eu vou pedir para os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, para se aproximarem agora, por favor. Com isso na nossa mente, eu queria convidar vocês, para nós juntos, celebrarmos a vida, e fazermos isso, através da celebração da ceia do Senhor. Podemos fazer isso juntos? Vou pedir a vocês que fiquem em pé comigo nesse momento.
Daqui a pouquinho nós vamos distribuir entre nós os elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho. Mas antes de fazermos isso, enquanto os nossos cooperadores se posicionam aqui, deixa eu falar para vocês algo acerca disso. Em primeiro lugar, deixa eu dizer a quem se destina a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um costume desta comunidade. A ceia do Senhor é um patrimônio de todos os cristãos. É um patrimônio da igreja de Jesus. É a obediência que nós prestamos a uma ordem de Jesus para que façamos isso quando nos reunimos. Então, com isso eu quero dizer que você que está visitando a nossa comunidade, você não precisa ser membro dessa comunidade para participar da ceia do Senhor. O que você precisa é ter claro na sua mente que Jesus é o centro da sua vida, que Jesus é o Senhor da sua vida. Se você tem isso claro, não interessa de qual parte do corpo de Cristo você faz parte, em qual comunidade você se integra, isso não é importante. O importante é você ter essa relação forte, clara, definida com Jesus Cristo. Eu convido todos aqueles que estão presentes e que têm essa relação com Jesus a participar juntos da ceia do Senhor. Mas antes de distribuirmos o pão e o vinho, eu queria que nós usássemos esse momento para agradecermos a Deus. Amados, a igreja sempre fez isso ao longo da sua história. Sempre utilizou o momento da ceia do Senhor como um momento também de agradecimento a Deus pelos dons que Ele nos dá. Os dons que são os dons da vida. Eu queria te encorajar agora a colocar diante de Deus a sua própria oferta de ação de graças. Você sabe quanta coisa boa tem na tua vida. Você sabe quanta coisa boa você tem experimentado. Com isso eu não quero dizer que nós não temos problemas e dificuldades, todos nós temos, mas mesmo no meio desses problemas, nós sabemos perfeitamente como nós somos agraciados por Deus com bondade, com graça, com misericórdia. Eu quero te encorajar agora a agradecer a Deus por todas as demonstrações de bênção, de vida, de generosidade que Ele tem derramado na sua vida. Podemos fazer isso? Cada um de nós agora, da maneira que quisermos, vamos levantar o nosso coração até Deus, agradecendo a Ele por toda a bondade que Ele nos dá. Pai, agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, esse dom precioso que o Senhor nos dá, dia a dia abrirmos os nossos olhos, respirarmos, enchermos o nosso peito, Pai, com vida, com alegria, continuarmos vivendo, sabendo que o Senhor nos dá condições para isso. Obrigado, Pai. Obrigado por encher a nossa vida de coisas boas, porque o Senhor é assim. Como diz a Tua palavra, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Como diz a Tua palavra, o Senhor é aquele que enche os nossos corações de alegria e as nossas vidas de coisas boas. Nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Estendemos ao Senhor agora a nossa gratidão pelo pão, pelo vinho e por todos os dons com os quais o Senhor enche a nossa vida. Seja bendito o Teu nome, Pai, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém e amém.